Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, com alegria celebramos este domingo, este dia do Senhor. Hoje o Senhor vem nos falar no seu Evangelho que a nossa boca, a nossa vida deve transbordar daquilo que nós recebemos. E o desejo de Jesus é que nós transbordemos de coisas boas. Ele quer exatamente que nós reconheçamos o bom tesouro dentro de nós. Hoje é o primeiro domingo do mês de março. Ontem celebramos o primeiro sábado e tradicionalmente a devoção do Imaculado Coração de Maria traz neste primeiro sábado um dia de reparação. Reparar o coração de Maria, que é tão ofendido, como ela pede insistentemente em Fátima, e pede também muitas outras vezes para a irmã Lúcia, uma das pastorinhas de Fátima, que faça reparação, que ensine, que propague essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, porque o coração de Nossa Senhora é demasiadamente ofendido, assim como Nosso Senhor é ofendido também nas ofensas que se faz a ela. Assim, a Igreja é convidada a fazer tudo isso, esta reparação, de uma forma muito simples, porque o bem, por menor que ele seja, sempre será maior do que qualquer mal. Qualquer ofensa, qualquer profanação contra Deus pode ser reparada com pequenas orações de reparação, como Nossa Senhora ensina os pastorinhos, dizer: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E assim também a devoção ao Imaculado Coração de Maria consiste em estar em estado de graça, ou seja, ter se confessado dos seus pecados mortais. Também comungar a Santa Eucaristia, depois rezar o Santo Terço, e uma quarta e última coisa,
é fazer ao menos 15 minutos de companhia a Nossa Senhora, meditando os mistérios da vida de Maria Santíssima ou do Senhor Jesus, com algum livro, ou mesmo com a Palavra de Deus, ou meditando simplesmente na oração, na reflexão. E também, nestes dias, nós vivemos aqui no Brasil, especialmente, esses dias de carnaval. É claro que muita gente já não vai mais nessas festas, que há um pouco tempo atrás era muito difundido, festas que muitas vezes, além de trazerem a alegria, que é própria do nosso povo brasileiro, e é muito boa a alegria, mas junto com essa alegria se traz muita profanação, se traz muitas ofensas, especialmente a Nosso Senhor. Se faz e se ressalta os pecados da carne, como se tudo fosse permitido nesses dias. E isso ainda prossegue nos nossos dias. Muitos dos católicos ainda vão a essas festas, ainda pelo menos assistem à televisão passivamente e deixam que aquilo vá enchendo as suas vidas, deixam que essas ideias, que essas imagens vão enchendo o seu coração. Depois Jesus vai nos dizer no Evangelho de hoje: a boca fala do que o coração está cheio, e quando estiver cheio dessas porcarias, então começará a falar dessas porcarias. E não somente a boca, mas a vida das pessoas começará então a ser também uma vida de pecado. Alguns psicólogos já perceberam que nós somos movidos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, pelo ambiente que nós frequentamos. Muitas vezes, se nós mudarmos a música que nós ouvimos, já muda muito o nosso comportamento. As pessoas tendem a reproduzir aquilo que elas ouvem nas músicas. Isso é uma constatação do nosso mundo de hoje, até mesmo a ciência vê isso. Então, dias também nós vivemos em que é preciso fazer esta reparação. E a reparação ao Imaculado Coração de Maria, ela é permitida também ser feita no domingo. Ainda temos até a meia-noite de hoje para reparar algumas ofensas e usar este dia tão especial que Nossa Senhora deixou. Porque a pequena Lúcia um dia perguntou a Nossa Senhora: e se as pessoas não conseguirem fazer a reparação no sábado, porque às vezes não tem a missa ou qualquer outro motivo? Ela se preocupou conosco, e então Nossa Senhora disse amavelmente à irmã Lúcia: as pessoas podem falar com o padre e fazer a reparação no domingo seguinte ao primeiro sábado. É possível fazer ainda hoje esta reparação pedida por Nossa Senhora de Fátima. Então, meus irmãos, nós também somos chamados a viver esta graça do nosso batismo, a vivermos na luz de Cristo. O Senhor Jesus vai nos dizer no Evangelho de hoje: pode um cego guiar outro cego? Quer dizer que nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos irmãos e irmãs, e não somente aqueles que estão num cargo de liderança. Talvez alguém possa pensar: mas eu só venho à missa, eu sou um católico até meia boca, né? Mais ou menos. Ou eu venho à missa todo domingo, mas eu não tenho nenhuma função, eu nem quero entrar nesses grupos porque eu não quero ter essa responsabilidade. Quando Jesus me chamar, eu não quero dizer para ele: eu tô de boa aqui, Jesus, eu fiz a minha parte, né? Tenho pouco para fazer, então eu fiz bem feito, né? Um talento só, e não usou. Mas tudo bem, mesmo assim o Senhor vai dizer para cada um de nós, e vai perguntar a cada um de nós quem foram aqueles que nós guiamos, porque todos nós temos alguém a quem guiar. Nós temos que ser exemplo para alguém. Quem não tem uma função em algum grupo pastoral, movimento, comunidade, certamente tem uma família, tem alguém a quem possa ser exemplo, ser testemunha também, ser um guia.
E nós não podemos ser guias cegos, nós não podemos ficar à mercê dos nossos prazeres e dos nossos pecados. Nós precisamos abrir os nossos olhos para poder guiar também os outros, para poder orientar, porque se nós estivermos cegos à nossa fé, aquilo que é a lei de Deus, aquilo que nós precisamos viver, então vai acontecer o que Jesus contou nessa parábola: um cego guiando outro cego, os dois caem num buraco. E como é que vão sair do buraco se os dois estiverem no buraco do pecado, e este buraco pior, que é o buraco da morte eterna, o buraco do inferno? Como vamos sair? Não é possível sair do buraco do inferno. Então saiamos logo agora e abramos os nossos olhos, como o nosso padroeiro São Paulo, que teve os olhos abertos por Ananias. Então Ananias rezou por ele e as escamas caíram de seus olhos, ele viu, ele provou a fé. Provar a fé é saber daquilo que nós cremos, saber daquilo que nós precisamos seguir e prosseguir, ir adiante. Quer um exemplo, meus irmãos? Muitos católicos já se esqueceram dos mandamentos da igreja. Tem muitos católicos que já nem sabem mais que é obrigatório a nossa abstinência nas sextas-feiras. Toda sexta-feira do ano nós precisamos e somos obrigados a fazer abstinência de carne. Está no nosso Código de Direito Canônico da nossa igreja. É claro, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa são dias de jejum e abstinência de carne. Pode fazer outras abstinências também, de celular, de língua, de qualquer coisa? Pode, mas essas duas nós somos obrigados a fazer. Pode fazer mais, não menos. E todas as sextas-feiras do ano, todas, com exceção das solenidades, não só festas, memórias de santos, não, solenidades que caiam nas sextas-feiras, essas não precisam fazer, não é preciso fazer abstinência, mas todas as outras sim. Tem gente que acha que é opcional, né? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço abstinência toda sexta-feira. Não fez mais que obrigação, fez o mínimo. Outra coisa, tem católico que só confessa uma vez por ano, é o salário mínimo. Quem gosta de ganhar salário mínimo? Ninguém. Deus também não gosta. Deus também não quer ganhar o salário mínimo de nós. Ele põe o mínimo que todos possam fazer: se confessar ao menos, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, é o mínimo. Aí tem gente que só confessa no mutirão, e vem no mutirão, aí não deu para confessar, saiu atrasado, quebrou a perna, aconteceu qualquer coisa, não conseguiu chegar no mutirão. Ano que vem eu me confesso. Então não passou mais um ano, passou 2 anos. Quem passou 2 anos, facilmente passa 3, 4, 5, 10, 20, 30. Sabiam? Tem católicos que não se confessam há mais de 30, 40, 50 anos. Como é que está a alma dessa pessoa? Como é que está o interior dela? Quantos pecados estão sendo arrastados há anos? Quanta podridão, como alguém que carrega um saco de lixo a vida inteira. Como é que vai ser a alma dessa pessoa? Ela só vai acumular lixo sobre lixo. Então, é o mínimo uma vez por ano. Se confesse mais vezes. Falaram que tem gente que exagera, quer se confessar toda semana, pensa que é monge de clausura, monge. Não. Espere, as pessoas que vivem no mundo, se você não cometeu pecados mortais, não é obrigado a se confessar toda semana. Tem muita gente escrupulosa, tudo é pecado, né? Pisou no pé de alguém, matou uma formiga, é pecado, comeu 10 gramas a mais, já está cometendo o pecado da gula mortal. Não é assim, não é assim. Pelo outro lado também há o erro de achar que tudo é pecado, e não é. O pecado mortal, ele nos tira a salvação.
Um pecado mortal nos lança no inferno, sim, mas precisa ser mortal. Precisa ter primeiro uma matéria grave. Uma matéria grave contra os 10 mandamentos da lei de Deus, contra os 5 mandamentos da igreja. São matérias graves. Mas dentro desses mandamentos tem matérias mais graves e menos graves. Eu tenho um mandamento lá de ajudar a igreja nas necessidades, e eu me propus de dar R$100 todo mês, mas eu dei 90, porque eu tive que fazer uma coisa. Não é uma matéria grave, nem é um pecado, na verdade, porque você cumpriu, você ajudou a igreja nas suas necessidades. Então é preciso fazer um bom exame de consciência para se confessar. E digo isso porque estamos nos aproximando da quarta-feira de cinzas, quando já começa o período da quaresma, o período em que nós vamos então fazer mais penitência, querer também tirar os nossos vícios, tirar nossos pecados mais horrorosos que estão impregnados em nós. Para fazer um pecado mortal, a pessoa tem que cumprir 3 requisitos: uma matéria grave, fazer plenamente consciente na hora em que estava cometendo aquele pecado, saber plenamente que aquilo era pecado e que era grave. E em terceiro lugar, liberdade. Nada me impediu, e eu poderia dizer não ou dizer sim. Eu escolhi dizer sim, então é mortal. A liberdade, você ter liberdade de dizer sim ou não para aquele pecado. Então, meus irmãos, neste período quaresmal em que vamos entrar, vamos nos preparar bem, vamos viver melhor esta quaresma. Já vamos nos orientar para saber qual é a nossa penitência, o que é que nós vamos fazer. Deixa aquelas coisas que a gente sempre faz e faça algo a mais, né? São boas as abstinências, faça algo possível, mas faça um pouquinho a mais, dê um pouquinho mais, seja um pouquinho mais generoso para com Deus, reze um pouco mais, faça um pouco mais de caridade, quem sabe conhecer a vida de um santo, ler algum livro. Tem gente que tem horror a livro, né? Coitado dos livros, estão esquecidos nas bibliotecas, e coitados de nós que não os lemos mais. A nossa igreja é tão rica em vidas, em santidade. Os santos vão orientar a nossa história para nós sabermos como agir diante das diferentes situações da vida. E é muito lindo poder conhecer isso e aprender com aqueles que vieram antes de nós e que a igreja já sabe que estão no céu. Vamos indicar o caminho correto, esses os santos, e fazer tudo isso porque Jesus vai nos enchendo daquilo que é bom. Então não seremos cegos guiando cegos, e nós encheremos o nosso coração daquilo que é bom, do nosso bom tesouro, para podermos também oferecer aos irmãos e assim oferecer em amor ao Senhor. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.